dezembro, trazendo para você o Itália Viva, um programa conectado com a arte, com a cultura, com os negócios e com histórias inspiradoras que nós trazemos para você. Esse programa está particularmente especial. Nós vamos trazer um jovem cidadão de dois mundos que vai nos contar sobre a sua experiência política, geopolítica, estudante da Universidade de Bolonha, em seguidinha, depois dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. A surpresa é Diego de Paroli, um jovem que já passou por mais de 40 países, com experiências profissionais, acadêmicas e trabalhando, atuando, se lapidando na área da política. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, Cris. Boa noite, Luciano. Boa noite. Diego Luiz de Parodi, você é um estudante da Universidade de Bolonha. Como é essa história? Morar no Brasil, estudar em Bolonha, morar no Brasil, morar na Itália, estudar no Brasil. Como é que fica isso? Então, Luciano, atualmente eu sou estudante do terceiro ano, que na Itália é o último ano acadêmico da minha laurea triennale em Ciências Políticas, Econômicas e Sociais e Internacionais na Universidade de Bolonha. Durante minha trajetória universitária, eu tive a oportunidade de fazer diversos intercâmbios. No meu primeiro ano, eu acabei indo até mesmo para Buenos Aires, na Argentina. No meu segundo ano, para Portugal. E agora que eu me encontro no meu terceiro e último ano acadêmico, eu resolvi vir para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para fazer um intercâmbio na URGS, no curso de Relações Internacionais. E os outros intercâmbios foram onde? Foram em Buenos Aires, na Argentina, na Ilha dos Açores. Na Ilha dos Açores, que em Portugal. Eu sei que tem muita gente aqui no Rio Grande do Sul, que tem muitos parentes que vêm especialmente em Porto Alegre. Especialmente em Porto Alegre. Eu fiz 4 meses nos Açores, sempre estudando na universidade lá. E eu diria que a minha escolha de vir estudar, de vir fazer esse semestre na UFRGS foi muito acadêmica e muito pessoal ao mesmo tempo, né? Porque por eu ser ítalo-brasileiro... Teu pai é italiano? Meu pai é italiano e minha mãe é brasileira, né? Olha só que bacana. E por eu ter essa paixão pelo Brasil, essa saudade, né? De ouvir o português, de falar o português e tudo mais, eu já queria o Brasil, eu já queria fazer o meu último intercâmbio no Brasil. Aí depois, a relevância acadêmica da UFRGS para as relações internacionais é algo incrível, então eu não poderia ter escolhido outro lugar para vir. Por que relevância acadêmica? O curso é muito reconhecido? O curso é muito reconhecido, está entre os melhores da América Latina e, se eu não me engano, é ou o primeiro ou o segundo melhor do Brasil, o curso de Relações Internacionais da URGS. Então, Cris, o que você acha disso? Eu acho isso maravilhoso. Estava vendo tão jovem. Qual é a tua idade, Diego? A minha idade, eu tenho 21 anos. 21 anos e com toda essa experiência. E dentro dessas tuas viagens, o que tu acha, além de ter elogiado a nossa URGS, mas assim, o que nós precisamos ainda caminhar para que as nossas instituições acadêmicas estejam equiparadas aos grandes centros da Europa? Então, é uma questão bem importante, na minha opinião, até mesmo na minha opinião política. Eu acho que a base de uma sociedade é a educação. Os investimentos na educação, desde o ensino fundamental, desde a pré-escola, são algo fundamental para você criar uma sociedade culta, certo? Para você criar, como dizia até mesmo Platão, para você criar uma sociedade que entre dentro e possa participar da política na polis. Claro. Né? Sem informação não há democracia, né? Obviamente. Eu acho que um grande problema atualmente no Brasil, às vezes, é a não valorização das instituições públicas.
Muitas vezes a falta de oportunidade ou difícil acesso a essas instituições é um grande problema, que é uma coisa que você não vê na Europa, por exemplo. Na Europa, você vai pegar uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. Os dois vão estar estudando numa escola pública. E os dois muito provavelmente vão estar estudando na mesma faculdade ou em uma faculdade sempre pública. E eu acho que... As oportunidades são mais igualitárias. Exatamente. Eu acho que esse daí deveria ser... Sabe que eu tenho o foco na busca de uma política mais inclusiva na educação. Não tenho dúvida disso. Mas a tua história é muito interessante porque você visitou mais de 40 países. Mais de 40 países? Mais de 21 anos. 42. 42 países. Poxa, é uma lista longa. Qual é o mais exótico deles? O mais exótico é a Guiné-Bissau. Nosso país irmão. Aqui na América Latina. Não, na África. Na África, desculpe. Exato, mas nosso país irmão também. Temos uma Guiné aqui na Temos a Guiné francesa. A Guiné francesa. A Guiné-Bissau, que é o nosso país irmão, né? Sim. Porque também ex-colônia portuguesa, falam português. E por que exótico? Exótico porque é um país muitas vezes não conhecido e completamente um lugar não turístico. Eu fui lá porque eu fui convidado por uma associação social médica italiana para prestar um trabalho voluntário lá na área administrativa da ONG, da ONG. Basicamente estava uma confusão lá. Aí eles precisavam de alguém que organizasse mais ou menos as coisas. Eu acabei ficando lá um pouco mais de um mês. E eu acho que é muito exótico, né? Porque é uma quebra de realidade. O continente africano, Guiné-Bissau, se eu não me engano, é o 12º país mais pobre do mundo. Então, estar e conviver naquele estado, com aquela sociedade, algo muito enriquecedor para mim. E eu diria exótico, mas não tão exótico de estranho. Nós temos exótico de... Desigualdade e pobreza também existe no Brasil. Sim, porém eu diria que na Guiné-Bissau é um outro nível. Muito mais profundo. É muito mais profundo. Vou te dar um exemplo. É um lugar onde, infelizmente, você vê pessoas que, pelas estradas, realmente quase morrendo por doenças e tudo mais. É um país onde o TAC, né, que é aquele equipamento médico para detectar câncer e muitas outras coisas, não existe em todo o país. Tomógrafo, né? Isso. A pessoa tem que ir para o Senegal se ela tiver com algum problema para se consultar. Eu, nessa clínica médica, todas as manhãs, tinha uma fila de pelo menos 100 pessoas para tentar serem atendidas, né? Porque era uma ONG. Nada diferente do nosso sistema de saúde nesse sentido. Verdade. É verdade. Filas longuérrimas. Muito Filas bom. muito longas. E qual foi o país mais interessante? Saindo assim da profunda pobreza e dificuldade, desigualdade da Guiné africana, qual foi o país mais interessante que você visitou? Interessante? Então, eu gostei muito, muito da Bélgica. Da Bélgica, Bruxelas. Bruxelas, né, que é o atual centro europeu, né, onde fica a sede da União Europeia. Eu sou suspeito por falar que eu gostei de Bruxelas, né, sendo um estudante de relações internacionais. Porém, eu achei a cidade muito organizada, as pessoas muito simpáticas, e eu gosto muito dessa multiculturalidade que existe na Bélgica, né, são um país que fala duas línguas, né? Sim, falam flamenco e francês. E o francês, exatamente. Mas todo mundo fala francês, alemão, italiano. Todo mundo Os países do norte europeu são países muito conhecidos por poliglotas, né? Sim. Todas as pessoas lá falam, principalmente naquele centrinho, né? Holanda, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, tudo mais. Todo mundo lá fala alemão, francês, inglês, e aí vai. Eu estudei na Alemanha também, mas é muito interessante. Sim, estudei em Köln, em Colônia, onde é o carnaval alemão, né? Que não tem nada a ver com o nosso. Então, e que outros países você põe nessa lista aí de interessanteza? Então, um país que eu particularmente adorei, superou completamente minhas expectativas, foi Taiwan. Taiwan. Alguns consideram China. Fala de Taiwan pra gente. Outros consideram um país. Eu, pessoalmente, considero Taiwan um país. Um país. A ilha de Taiwan. A ilha de Taiwan. A minha viagem para Taiwan foi uma viagem muito particular. Não foi uma viagem de estudos? Não, essa foi uma das viagens que entram para as viagens de turismo pessoal.
eu me encontrei um certo dia vendo passagens, porque eu gosto muito de viajar no meu tempo livre e tudo mais. Dá para perceber, né? 42 países. Eu acabei encontrando uma passagem muito econômica para Taiwan, saindo da Itália. Estava no momento estudando agora na minha universidade em Bolonha. E eu tinha esses 12 dias livres. Eu falei, por que não ir para Taiwan? Um lugar que, geopoliticamente falando, é um pilar dos dias atuais, né? Aí eu fui nessa viagem para Taiwan, de um dia para a noite quase, e acabei explorando toda a ilha e me apaixonando por tudo. Pela cultura, pelas pessoas, pela comida. Cheguei até a comer cobra frita lá. Cobra frita. Porém, é muito diferente da China, Taiwan. O que muitas pessoas às vezes pensam... Que é tudo igual. É que é tudo igual. Com Taiwan eu diria que é mais ocidentalizado, né? Taiwan que foi descoberto por portugueses, né? A famosa Ilha Formosa. Sim, sim, sim. Uma outra cultura, eu diria. Completamente. Qual foi, além da cobra frita, que outras comidas você experimentou em Taiwan? Toda a comida chinesa. O bao, a comida de rua, né? Tudo sempre. Comida. O Taiwan é muito famoso pelos mercados de rua. Eu acho que dos meus 12 dias lá, devo ter comido uns 10 dias só no mercado de rua. Só no mercado de rua. Sempre comida muito boa, altíssima qualidade. Parecia que você estava num... E os preços? Muito econômico. É barato viajar para Taiwan? Eu vou te falar, você vai comer na rua com menos de R$30, você vai jantar e você vai estar de barriga cheia. Olha! Em Taiwan. E vai parecer que você está num restaurante Michelin quase, né? Porque você vê as pessoas na rua, técnicos, pessoas que provavelmente fazem isso a vida inteira, né? Cozinheiras, cozinheiros, céu aberto, cortando precisamente cada coisa, colocando os temperos nas quantidades corretas. Você come isso, é uma explosão de sabores na boca. Diego, eu fiquei curiosa de saber, assim, e na Itália? O que tu gosta de comer? Na Itália? Então, também sou muito suspeito para dizer. A minha região Gênova, na Ligúria, os dois carros fortes dela é o pesto e a focaccia. Nossa. Então, eu poderia dizer com certeza que minha comida preferida é a macarronada ao pesto da minha avó. Acertou. Feita com manjericão do jardim dela. Nossa. É uma experiência, eu diria, única. Só quem provar o macarrão ao pesto da minha avó pode dizer. Você gosta de ao pesto também, Cris? Eu gosto, mas também não dispenso como uma boa calabresa ao sugo, né? Algo assim. E aquela comida caseira, nossa, ela tem um tempero que tu não encontra, né? Diego, eu queria te perguntar, e no Brasil, feijão com arroz, carreteiro, churrasco? No Brasil, eu sou um grandíssimo fã de churrasco. Um grande fã de churrasco. Quando chegar ao Rio Grande do Sul, né? É quase como dizer chegar no paraíso de quem gosta de churrasco, né? É muito profundo esse hábito. É muito profunda. E arroz e feijão, eu adoro a culinária brasileira. Tanto que eu digo, quando me perguntam, você prefere a culinária italiana ou brasileira? Eu não consigo responder. Eu prefiro as duas. Eu prefiro as duas. Certo. Eu tenho um pódio de 2 primeiros lugares nas minhas preferências. E as preferências você vai ter com os nossos comerciais. Fique conosco, que em seguidinha, nossa, um papo incrível com esse jovem cidadão de dois mundos. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. De volta ao Itália Viva com essa conversa agradabilíssima com o Diego, um cidadão dos dois mundos, para quem eu pergunto, Diego, tu tens uma ocupação, uma vocação para ser um resolvedor ágil e rápido. A pergunta que eu te faço é, quando
a gente resolve fácil, rapidamente, a gente não corre o risco, de repente, de dar algum tropeço? Então, eu diria que o maior inimigo da perfeição não é a pressa. Não é a pressa. Não, porque você pode resolver muitos problemas, até mesmo de maneira ágil e rápida. Porém, é muito importante, vamos ver um problema como um quadrado, com o ângulo, com a ponta A, B, C e D. Se você resolve o problema só olhando para a ponta A e B, o problema não vai ser resolvido. Você tem que olhar de maneira 360 quase pelo problema. Você tem que ver todos os aspectos do problema e tentar resolver todos eles e chegar em um resultado final que seja bom para todos, para todas as situações. Perfeito. Então, eu diria que de maneira ágil, muitas vezes dá para chegar. Porém, o grande inimigo da perfeição na resolução de problemas muitas vezes é a falta de visão e de conhecimento de tal problema. O italiano, Diego, ele é conhecido por essa personalidade intensa e objetiva. Como é que tu vê essa nossa característica? Então, eu vejo ela muito positiva. Creio que é ser objetivo, até mesmo no dia a dia, fora dos ambientes acadêmicos e profissionais, é algo muito... é uma grandíssima qualidade, não é mesmo? Não tem dúvida. Qualidade, então, falando de qualidades, uma das suas qualidades é falar mais de uma língua. Você fala italiano, evidentemente, um estudante Sim. da Universidade de Bolonha, fala português, fala inglês, francês, que mais? Espanhol também. Espanhol também. É. Bom, desses 42 países que tu visitaste, me conta um episódio em que você ficou com dificuldade de comunicação. Então, esse episódio foi até mesmo na China. Na Ali China. perto de Taiwan, em Guangzhou. Porque, diferente de Taiwan, na China quase ninguém fala inglês. Sim. E eu tendo um mandarim muito limitado a só saber falar Como diz oi em mandarim, você sabe? xexê. Xexé. Não, esse daí é obrigado, aliás. Xexé. Xexê é obrigado. Xexé. Xexê, Eu sabia só falar isso, basicamente. Xexê. Xexê. E eles fazem sempre assim com a cabeça. Calma, xexê. Xexê. Muito bom. Eu me encontrei algumas vezes até quase perdido, né? Porque... Perdido na China? Porque eu não conseguia me comunicar. Tendo que usar, ainda bem na China depois, né? Você conseguia diferenciar o banheiro masculino e feminino? Ah, então, só pelo bonequinho, né? Pelo bonequinho. A linguagem universal. Aí eu tentando falar inglês, muitas vezes ninguém entendendo. Tento que correr Google tradutores, tentar puxar um turista que talvez fale alguma coisa chinês, um amigo, alguma coisa. Eu acho que essas foram situações muito engraçadas até mesmo, mas onde também me enriqueceram, me ajudaram. Porque eu me lembro até mesmo nessa viagem, eu aprendi diversas palavras em mandarim que agora... Por exemplo? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Que ni hao? Ni hao é oi. Oi? Exatamente. Ni hao. Muitas delas eu esqueci agora, porque eu fiz essa viagem 1 ano atrás, mais ou menos. Certo. E Porém, o que mais? eu tinha gostado muito. O que mais te encantou na China? Que é um universo tão desconhecido para nós. É muito diferente. E agora, falando de futuro, eu acho que nos próximos 50 anos a China vai ser o país mais desenvolvido do mundo, país mais desenvolvido, o centro da economia mundial. Vai substituir os Estados Unidos, dizendo assim. Não tem como. Como não relevância tem como. econômica e geopolítica. Até mesmo, eu vou te falar, no Brasil, pega 2, 3 anos atrás, não se viam carros elétricos pela rua chineses, como por exemplo a Build Your Dreams. Absolutamente tudo é fabricado na China. Provavelmente sua calça é fabricada na China. Tudo, essa mesa. Não, talvez não, mas... fabricado aqui perto, mas os equipamentos que nós usamos para televisão são todos made in China. Tecnologia. Tudo vem da China hoje em dia, muito vem da China. E principalmente, uma coisa que é muito pouco falada, eu diria, é o que está acontecendo agora no mundo, né? O continente africano está quase que trocando a influência dos seus colonizadores, né? O ocidente europeu, pela Rússia e pela China. Você vai para a África, países como Uganda, que eu também tive a oportunidade de ir. Uganda. Tudo é chinês. Qual a capital de Uganda mesmo? Kampala. Exato. Uma outra curiosidade, uma grande paixão que eu tenho é curiosidades geográficas, bandeiras e capitais. Eu acho que isso daí talvez me abriu uma paixão pelas viagens. Sem dúvida. Eu nunca fui para a África, eu nem imagino como seja Kampala.
É uma confusão. Imagina São Paulo, uma sexta-feira, antes de um feriado. Meu Deus. Engarrafamento, trânsito parado. Moto caos, de lá pra cá, gente vendendo coisa na rua. É um caos completo. Mas eu amo esse caos, eu acho maravilhoso, né? Falar em caos, Diego, e a política internacional? A política internacional... Então, eu acho que principalmente nos últimos anos, né? Principalmente agora, esse ano, até mesmo com as eleições dos Estados Unidos, a gente está vivendo quase que um momento muito delicado da política. Por quê? Vamos pegar os últimos 6 anos. Radicalização política. Exato. Vamos pegar os últimos 6 anos. Guerra na Ucrânia. Nossa. Agora, até mesmo a última guerra Israel-Palestina, né? Que envolve depois... Guerra no Mar Vermelho. Guerra no Mar Vermelho, exatamente. Que envolve o Irã, Síria, muitos outros países. Eleições dos Estados Unidos, Donald Trump agora, que já falou que vai sair de um montão de tratado, vai fazer amizades e desfazer amizades com um montão de gente. Diz ele que vai acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia de mandato. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, principalmente, outra coisa muito relevante, o continente africano. Nos últimos 3, 4 anos, países como Burkina Faso, Níger, Mali, sofreram golpes de Estado militares dos então governos de transição. Tá um grande caos a política internacional no dia de hoje. E como é que você vê o Brasil no meio desse contexto de ebulição militar e política? Eu acho que o Brasil é um dos países mais relevantes em questão geopolítica, principalmente para o sul global. O Brasil é um grande influenciador de diversos países no nosso sul global, do hemisfério sul do globo. O Brasil, que faz parte do G20, que teve agora no Rio, que faz parte do BRICS, é um dos fundadores do BRICS, que agora, eu acho que no começo do ano que vem, vai integrar novos diversos países, como Etiópia, Irã, vão entrar para o bloco Arábia Saudita. Com a intenção de impulsionar o desenvolvimento, né? O Brasil, eu acho que ele está cada vez mais ganhando... Ele já tem uma grande fala internacional, mas cada vez mais o Brasil é muito relevante. Pô, a gente tem a Amazônia. A Amazônia é brasileira. A Amazônia ainda é brasileira. Exato. O Brasil, eu diria que é o futuro. O futuro, bom, eu já escuto essa conversa que o Brasil é o país do futuro desde que eu sou criança. Eu fui criança há algum tempo atrás. Escuta isso. Que quando o Brasil vai ser o país do presente, não é ainda, você acha? Não, eu acho que o Brasil é sim muito relevante geopoliticamente falando, do mundo, de todo o globo, principalmente para o hemisfério sul, porém o Brasil é completamente relevante também para o hemisfério norte do nosso globo. Você pode ter uma tecnologia muito avançada, mas sem comida... O Brasil eu creio que é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo. Proteína, exportação grãos. de soja, de grãos. É o maior produtor de soja do mundo. É o maior produtor de soja. Proteína animal. Proteína animal. É o maior exportador de carne bovina, de proteína animal para a China. É o Brasil. Somos grandíssimos parceiros também por isso, né? Sim. O Brasil, pelo seu território, pela sua relevância, eu diria que agora ele já está muito bem posicionado, agora é o agora do Brasil, porém vai ser ainda mais. Agora não é mais para baixo, é só para cima. Esse negócio, Diego, de viajar muito, me lembra, eu viajei muito também, peguei todas as crises aéreas. Você dormiu muito em aeroporto? Muito. Qual é que foi o episódio mais assim marcante para ti nessa de dormir em aeroportos? Então, ainda no período... Eu sou um grande fã de escalas, né? De escalas aéreas. Então, sempre que eu tenho aqueles famosas 20 horas em algum estado, por uma escala aérea, eu saio do aeroporto e vou dar uma passeada. O que foi quase uma tortura para mim foi durante o período da pandemia. Eu tive uma escala em Istambul, na Turquia. Olha só. De, eu acho que 20 e poucas horas. E por questões do Covid, né? Da pandemia... Não estava autorizada a minha saída do aeroporto. Você ficou confinado 20 horas. Fiquei confinado. Que loucura. Eu me senti naquele filme, sabe, do Tom Hanks. O Terminal. O Terminal. Eu conheci todos, explorei todo o aeroporto. Conheci todas as lojinhas. Fiz amizade com o segurança, que veio perguntar de onde eu era, eu acabei conversando com ele. Comi comida turca, comi comida libanesa, eu lembro que tinha no aeroporto. Coisa boa. Foi uma grande experiência cultural, mas ao mesmo tempo um grande... Não passava o tempo. Que pena, porque Istambul deve ser um lugar fantástico. Maravilha. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, porém está na minha lista entre os países que eu mais gostei, das cidades que eu mais gostaria de visitar. Istambul.
E qual foi a situação assim em que você desceu na cidade, nessa escala, e teve uma experiência bacana? Que desci, tive uma experiência bacana. Então, eu diria até mesmo Portugal. Eu tive uma escala em Porto, na cidade do Porto. Que maravilhosa. Maravilhosa. Porque eu estava indo da Itália para os Açores, né, para começar o meu intercâmbio. Eu tive eu acho que 15 horas em Oporto. Eu falei, eu vou descer para conhecer, né? Eu me apaixonei pela cidade. Uma cidade maravilhosa, uma cidade com uma cultura gastronômica incrível. Foi incrível. Depois eu até quis voltar mesmo para o Porto para conhecer direito. O que é tão gostoso de comer lá no Porto? Nossa, os bolinhos de bacalhau, os famosos... Pastel de Belém, o vinho do Porto. Incrível. Eu tive a oportunidade de beber uma taça de vinho na grande catedral de Porto. Foi uma experiência que eu considero... Diego, falando disso, hein? A gente já que tá dicas assim, de turismo, hein? nossa, com 21 anos, hein? O que é isso? É a experiência maravilhosa. E a gente já está se encaminhando, infelizmente, para o final. O resto da noite aqui com o Diego. E em termos de futuro, o que tu estás edificando para ti? Para mim? Então, eu atualmente, como eu falei, eu estou no meu último ano acadêmico do meu bacharelado. E agora eu estou na tensa fase do estudante de escolher qual vai ser minha pós-graduação. Eu ainda não sei se eu vou para o público, para o privado, se eu vou para os negócios internacionais, se eu vou para a diplomacia, se eu vou para as organizações internacionais. Porém, eu espero que eu tenha um bom futuro. Esperamos, estamos torcendo por ti, Diego. Muito obrigado. Desejando que o Diego, o Luigi de Parodi, o nosso Luciano Medina, tenham um futuro e um amanhã glorioso, e que você também, já neste início de dezembro, prepare o melhor final do ano da sua vida. O Itália Viva vai ficando por aqui, agradecendo a honra e o prestígio da sua companhia. Até o nosso próximo encontro.